pessoal, vamos fazer hoje, iniciar a revisão, né, da AP2, né? Então vamos fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos nessa segunda parte do curso, tá bom? Primeiro vamos falar de grupos, vamos rever a definição de grupos e rever alguns exemplos. Então, grupo, o que é um grupo? É um conjunto não vazio, munido de uma operação, né? E que vale, né, esse grupo com essa operação tem que satisfazer três propriedades. A primeira, que nós chamamos de G1, tem que valer a associatividade, ou seja, se eu operar A com B e operar com C, então isso tem que ser A operado com B operado com C. Bom, então associa. A segunda propriedade, existe o elemento neutro, né? Então existe um elemento que nós identificamos assim, E de G, que é o elemento neutro do grupo G, em G, tal que vale essa propriedade. A operado com este elemento é a mesma coisa, eu posso operar pela direita ou pela esquerda, e isso vai ter que ser sempre o A. Isso vale para qualquer A dentro do grupo G. E a terceira propriedade é que todos os elementos, né, de A, ou seja, qualquer elemento que eu pego aqui, A em G, existe o A menos 1 em G, que satisfaz a seguinte propriedade, né? A operado com A menos 1, isso é A menos 1 operado com A, que é o elemento neutro de G, né? Então, essa primeira propriedade equivale à associatividade, a segunda é a existência do elemento neutro e a terceira, a existência do inverso com relação a essa operação aqui, tá certo? Então, o que é um grupo? É um conjunto não vazio, esse conjunto aqui tem que ser diferente do vazio e que tenha uma operação bem definida. No caso aqui, o que nós podemos pegar é um exemplo, o conjunto dos números inteiros e a operação de adição. Então, veja bem, a operação de adição é bem definida, ou seja, se eu somar dois elementos inteiros, continua sendo um elemento inteiro, né? Associa, né? Então vale essa primeira propriedade. Existe o elemento neutro. Quem é o nosso, no caso aqui, o elemento neutro de Z? É o zero, né? Porque se eu somar zero com qualquer elemento, né, vai ser esse qualquer elemento. E existe o inverso aditivo, essa terceira propriedade aqui, olha. No caso, então, quem é, né, por exemplo, se eu tenho A pertence a Z, o nosso inverso aditivo é o menos A, tá bom? Então, né? E essa operação aqui é a adição, né? Então nós sabemos que para todo elemento inteiro existe o seu simétrico, que é o inverso aditivo, tá? Agora, se pegarmos o conjunto Z e a operação multiplicação, aí não é um grupo, tá bom? Então isso aqui é grupo e esse aqui não é grupo. Por que que não é um grupo? Veja bem, é porque ele não vai satisfazer uma dessas três propriedades. A primeira vale, né? Porque a multiplicação é associativa, né? Associa em Z, claro que o multiplicador de números inteiros continua sendo um número inteiro, associa, existe o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, né? Então aqui, com relação à multiplicação, o nosso elemento neutro é o 1. Aqui, com relação à adição, o nosso elemento neutro é o 0. Então satisfaz a primeira, satisfaz a segunda, porém não satisfaz a terceira propriedade, porque os únicos elementos inversíveis em Z é o 1 e o menos 1. Então não vale a terceira propriedade, ou seja, se eu pegar o conjunto dos números inteiros com a operação multiplicação, não é um grupo. Um outro exemplo de grupo que nós vimos também nas aulas
é o Zn munido da operação adição, né? Aqui, só lembrando aqui, como é que nós somamos aqui? Se nós temos A barra e B barra em Zn, então a soma de A barra com B barra é A mais B barra, tá certo? Então, munido dessa operação de adição, esse conjunto também é um grupo. Vocês podem refazer os exemplos que nós vimos nas aulas, né? Fazer a tábua de adição lá para esse grupo. Com relação à multiplicação, que nós definimos também a multiplicação de dois números em Zn. Então nós multiplicamos assim: A vezes B barra, tá certo? Com essa multiplicação aqui, o conjunto Zn não é um grupo, também justamente pelo fato de não existir o inverso multiplicativo dentro do Zn. Agora, se aqui nós pegarmos apenas, né, olha, quando vocês recordam um exemplo que nós fizemos, quando eu coloco esse xzinho aqui em cima, significa que esse conjunto Znx é o conjunto dos A barra pertencente a Zn, né, tal que o MDC entre A e N é 1. Então, se eu pegar aqui só o conjunto, os elementos cujo MDC entre A e N é igual a 1, aí sim, esse aqui vai ser um grupo, tá? Então, vocês refaçam essas contas desses exemplos que nós vimos também. Um outro grupo importante que nós vimos foi o S3, né, munido da operação composição, né? Aqui esse S3 é o conjunto das permutações de três elementos, né? Então nós pegamos os três elementos, né? 1, 2, 3, aí mandamos o 1 em 1, o 2 em 2, o 3 em 3. Então esse aqui nós chamamos de identidade. E aí fazemos outros. Então esse aqui é a identidade. Temos o alfa, que é 1, 2, 3, aqui 3, 2, 3, 1, 2. E o elemento beta também, que nós usamos muito, é 1, 2, 3, 1, 3, 2. Tá bom? E tem os outros mais. Esse conjunto possui 6 elementos, né? Todas as possíveis combinações que você faz aqui, né? Com esses 3 elementos. Munido dessa operação, esse conjunto é um grupo muito importante dentro da álgebra. Esses dois elementos são importantes também, porque quando eu definir daqui a pouco subgrupos, então tem os subgrupos gerados por esse elemento. Ou ainda, esse S3, nós escrevemos assim, olha. Ele é formado pela identidade, por alfa, alfa ao quadrado, beta, beta alfa e beta alfa ao quadrado, tá bom? Então, esse S3 possui esses 6 elementos, né? E com essa operação é considerado um grupo também. Se G, com a operação estrela, é um grupo e vale que A operado com B é igual a B operado com A, então nós dizemos que G é um grupo abeliano ou um grupo comutativo, tá certo? Então também é um tipo de grupo importante dentro da álgebra, é o grupo comutativo, né? Ou seja, os grupos abelianos que nós temos, né? Como exemplo, nós temos o conjunto dos inteiros com a operação de adição, né? Isso é um grupo abeliano. O Zn com a operação de adição também é um grupo abeliano, né? Isso aqui são exemplos de grupos abelianos. Um exemplo que não é abeliano é o S3, né? Esse aqui não é abeliano. E aí vocês podem verificar que alfa beta vai ser diferente de beta alfa, tá? Então façam, né, verifiquem que vale essa desigualdade, ou seja, quando você operar alfa com beta, você vai ter uma função
diferente da função beta operada com alfa. Bom, agora vamos fazer a definição de subgrupos. Digamos que nós temos o grupo G e um subconjunto H de G. Esse H também diferente do vazio, né? Se H munido da operação definida em G for um grupo, então nós dizemos que H é um subgrupo de G. E anotamos assim, né? Isso aqui significa subgrupo. Então, quem é um subgrupo de G? É o conjunto, o subconjunto não vazio de G, tal que com a operação definida em G é um grupo, né? Satisfaz aquelas três propriedades, né? Associa, existe o elemento neutro e todos os elementos possuem inverso, tá bom? Dois subgrupos que nós chamamos de subgrupos triviais de um subgrupo G é o conjunto formado pelo elemento neutro. Então esse aqui que é o subgrupo nulo, né? Chamamos assim, esse é um subgrupo, e o próprio G, né? Esses dois conjuntos são subgrupos de G, que nós chamamos subgrupos triviais. Se H é um subgrupo de G e H for diferente dos triviais, então, né, se H é diferente de G, podemos colocar assim, olha, né? Claro que vale isso, né? Ou melhor assim, e aqui o H é diferente de G, ou seja, o H é diferente de G e H é diferente desse subgrupo com elemento neutro. Então, nesse caso, o H é um subgrupo próprio, certo? Então, temos os subgrupos triviais e temos subgrupos próprios. Aqui, olha, se considerarmos o Z4, né, e H igual a 0,2 barra, claro que esse H é um subgrupo de Z4 e é um subgrupo próprio. Observe que ele é diferente dos subgrupos triviais. Então, é fácil vocês verificar que esse H é realmente um subgrupo. Bom, como é que nós verificamos se um determinado conjunto é ou não um subgrupo, né? Por definição, você tem que verificar que esse subconjunto munido da operação definida no grupo é um grupo. Mas aí tem uma caracterização que a gente faz para não precisar fazer todo esse processo, ou seja, verificar aquelas três propriedades. E aí basta você verificar o seguinte, olha. H vai ser um subgrupo de G se somente se valer que A operado com B inverso pertence a H para todos A e B em H, tá certo? Então, se eu pego dois elementos em H e faço A operado com o inverso de B e esse resultado continuar em H, então significa que H é um subgrupo de G, tá bom? Então, aqui, por exemplo, se eu pego esses dois elementos, quem é o inverso aditivo do 2? Por exemplo, eu pego 0, somo com o inverso aditivo do 2. Quem é o inverso aditivo do 2? É ele mesmo, a soma é 2 e isso pertence a H. Se eu pegar quaisquer outros dois elementos aqui, o inverso, se eu pegar 2 somado com o inverso do 2, também isso aqui vai ser 0 barra e isso pertence a H. Se eu pegar o 0, que é a outra possibilidade, então isso também vai ser 0 e isso pertence a H. Então realmente H com os elementos 0 barra e 2 barra é um subgrupo de Z4. Além do mais, é um subgrupo próprio, né, que ele é diferente do próprio Z4. Um outro grupo importante, né, é o grupo cíclico. Que grupos são esses? São os grupos que é gerado por um único elemento, né? Só lembrando, olha, então como é que é esse elemento? Então esse A, existe um A em G, tal que vale isso, né? Então quem é esse gerado aqui?
Aqui vocês devem recordar que nós definimos as potências do A. Então eu pego um A em G e aí eu faço A elevado a 0 é o elemento neutro, A elevado a 1 é o próprio A elevado a 2 é A operado com A e assim por diante. A elevado a 3 é A operado com A e sucessivamente. Aqui o nosso A gerado por A é o conjunto dessas potências aqui, olha, é o A elevado a 0, que é o elemento neutro, é o A elevado a 1, A elevado a 2 e todas as potências desse A. Se o grupo G for, os elementos do grupo G for as potências de A, então nós dizemos que esse grupo é um grupo cíclico. Por exemplo, se voltando ao exemplo anterior, que foi o Z4, 0, 1, 2, 3, barra. Se aqui nós pegarmos o 1 barra elevado a 0 é o elemento neutro, que é 0 barra. 1 barra elevado a 1 é 1 barra. 1 barra ao quadrado é 1 barra mais 1 barra, que é igual a 2 barra. 1 barra ao cubo, 3 barra. 1 barra à quarta, isso vai ser o 4 barra, que é igual a 0 barra, né? E assim por diante, o 1 elevado à quinta volta para cá, 1 elevado à sexta volta para cá. Então observe que o Z4 é gerado por 1 barra. Então aqui nós temos 1 barra elevado a 0, 1 barra elevado a 1, 1 barra elevado a 2 e 1 barra elevado a 3. Então esse Z4 é um grupo cíclico. Bom, para terminar a aula, essa primeira aula de revisão, vamos falar do teorema de Lagrange, que é um teorema importante, né? Ele diz o seguinte: se você tem um grupo finito, e H é um subgrupo de G, então a ordem de H divide a ordem de G. Só lembrando, o que é a ordem de H? É o número de elementos que tem em H. E a ordem de G também é o número de elementos do grupo G. Só recordando, o Z4, tem qual é o número de elementos em Z4? 4. E aquele subgrupo H, formado por 0 barra e 2 barra, tem 2 elementos. Ou seja, o 2 divide o 4. Agora não confundir que a volta não é válida, ou seja, veja bem, se tem um grupo, por exemplo, a ordem de um grupo é 20. Quais os números que dividem o 20? Entre outros tem o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Mas veja bem, não significa, olha, se o grupo tem ordem 20, não significa que vai existir um subgrupo de ordem 5, não significa que esse grupo vai ter um subgrupo de ordem 5. Se ele tem um subgrupo, o teorema diz o seguinte: se G tem um subgrupo, então a ordem desse subgrupo tem que ser 2, no caso aqui 1, 2, 4, 5, 10 ou 20. Então a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Agora o contrário não é verdade. Então, pessoal, com isso nós vamos encerrando essa primeira aula de revisão, e na próxima aula de revisão nós vamos falar das classes laterais. E vamos falar também sobre o grupo quociente.